Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento... 100% do CDI, Tesouro Direto, Taxa Selic, CDB Bolsa de Valores, fundos de investimentos. Esses termos te causam pânico? Todo mundo fala para você começar a investir, mas você não faz ideia de por onde começar? O mercado financeiro às vezes pode soar realmente assustador. Mas existem pessoas dispostas a ajudar e que vieram para desmistificar esse universo. Hoje, a gente conversa com o educador financeiro Henrique Regente. Ele é formado pela UF em Administração e acaba de lançar o seu próprio curso de Educação Financeira, que já é um sucesso. Quer enriquecer? Então, cola com a gente. Olá, queridos coleguinhas estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o da CAD. No episódio de hoje a gente fala mais uma vez sobre educação financeira, mas dessa vez a gente vai destrinchar, vai falar de forma prática sobre como se educar financeiramente, como mudar a sua cabeça para esse cenário e como começar a investir, quais passos você deve dar, que tipo de investimentos existem para você fazer. Enfim, um primeiro passo para isso tudo. E para isso a gente trouxe aqui ele, que é formado em administração pela UF, é educador financeiro e recentemente acabou de lançar o seu curso de educação financeira, Enriquecendo. Senhoras e senhores, eu converso hoje com o Henrique Regente. Fala, Henrique, tudo bom? Fala aí, João, tudo beleza? Tudo certo? Tudo certo, obrigado por ter vindo, viu? Henrique, se você puder começar esse nosso bate-papo contando um pouco da sua trajetória, como você desenvolveu esse curso, como você chegou nesse mercado de trabalho. Dizer que é uma satisfação imensa estar aqui conversando contigo. Terminei minha faculdade no final de 2017 e não foi fácil não, aquele ditado, né? É difícil entrar para UF, mas mais difícil ainda é sair dela. Então, isso aconteceu comigo também. Ao longo da faculdade, eu entrei em alguns empregos que me tiraram realmente o tempo assim, de estudo e eu costumo dizer, eu gosto de dizer para todo mundo que a gente deve acreditar na gente, sabe? Meu CR chegou a 4.3, mas mesmo assim, às vezes fazendo uma matéria por semestre, eu consegui dar a volta por cima e eu tenho certeza que muitos também passam por isso e, cara, olhar para frente é aquilo, quando a gente entra numa estrada, vão ter vários buracos, sabe? Não importa a gente continuar nela e seguir adiante. Então, foi isso que aconteceu comigo e no final da minha faculdade, eu encontrei o professor Ivando, que me deu maior força. A gente conversou muito sobre educação financeira, minha monografia foi sobre planejamento financeiro e lá eu diagnostiquei que as pessoas sabiam da importância de um planejamento, mas elas não colocavam em prática. E daí, ali foi o pontapé do meu projeto, né, que hoje eu lancei na semana passada, no dia 13 de agosto, eu lancei o curso Enriquecendo, um curso de educação financeira, baseado em planejamento, baseado em investimento, baseado em entender um pouco mais de matemática financeira e, principalmente, comportamento. Educação financeira não é uma ciência exata, educação financeira é uma ciência comportamental, é mais mindset do que a gente ficar fazendo cálculo ali na planilha. Perfeito. Então foi isso, João. No final da minha monografia eu terminei da minha faculdade em 2017, o professor Ivando me orientou a monografia e ele inclusive me levou para um escritório de investimento perto da UF. Lá eu aprendi bastante, eu fiquei um tempo lá com o pessoal, mas para me manter eu ia ter que atingir uma certa carteira assim, para ter um salário bom. E aí falando na casa 2 milhões mesmo, sabe? Tem que ter pelo menos uns 3 milhões ali para estar conseguindo um saláriozinho digno, eu já era casado. Mas eu queria dizer o seguinte, no meio da faculdade, quando o meu CR foi lá em 4.3, eu precisei sair do trabalho que eu tinha, tive que botar o pé na lama mesmo, reduzir o meu salário, sabe? Eu fui para um trabalho inferior, mas me deu tempo de trabalho, me deu tempo de estudar mais, e eu consegui concentrar meus estudos e terminar minha faculdade. E aí aconteceu uma coisa muito impressionante, João. No final de 2016, um ano antes de me formar, eu conversei com minha esposa. Era um sábado, a gente estava inclusive fazendo aniversário de namoro, 13 anos de namoro. Caraca, hein? Esse cara que tá falando comigo aí, cara, 13 anos de namoro. E hoje a gente vê os resultados, né? 13 anos de namoro, eu conversei com ela, falei que eu não estava satisfeito com esse novo trabalho que eu tinha assumido. E aí no dia seguinte, nós fomos para a igreja e um casal nos convidou para ir no final da missa participar de uma novena de Natal. Meu amigo, me chamaram para
eu conduzi a novena, eu não era nem do grupo, sabe? Não tinha nada a ver com aquilo, mas, Henrique, você vai ser o apresentador. Ah, beleza, começa daí. Comecei ali, cara. Aí a primeira passagem assim, você que tem medo de se arriscar, arrisque-se. Você que tem medo de se lançar, vai, faça a sua parte, que Deus também faz a dele. Cara, eu falei, putz, isso é pra mim, né? Conversei ontem com minha esposa sobre isso. Não tem nada a ver eu estar aqui hoje, não sou nem do grupo, já era o 5º encontro, mas era eu que estava falando. Aí a passagem seguinte estava dizendo assim, que Joãozinho e Maria sempre viveram na mesma mesmice. Sempre viveram no mesmo emprego, nunca tiveram coragem de se lançar, de procurar novos caminhos. Aí nasceram e morreram da mesma forma, sem produzir aquilo, o potencial, né? Sem produzir o potencial que eles tinham. Cara, isso foi pra mim, eu comecei a chorar. No dia seguinte eu já pedi dispensa lá na minha empresa, meu chefe me liberou em janeiro. E aí o ano de 2017 foi o ano para eu entender sobre educação financeira. Eu fiz um curso do Gustavo Cerbasi de inteligência financeira, um curso de 40 horas. Deu para bater bastante horas aí na faculdade. Foi uma maravilha. E ali eu aprendi muito sobre educação financeira. Aliás, eu consegui me planejar para ser desse trabalho, né? Não vou deixar aqui passar em branco, mas a minha esposa me ajudou, eu tive a ajuda da minha família, e hoje eu começo a colher tudo isso que eu plantei lá atrás. E aí aconteceu o seguinte, eu saí desse meiozinho aí de UF, eu saí do meio ali de Niterói. Cara, eu comecei a ir para o Rio, eu comecei a conhecer pessoas novas, eu passei a ir para a CVM, para ter palestra lá, cursos, eu fui a seminários, a palestras. Cara, e tipo assim, trilhar o horizonte mesmo, sabe? É botar a cabeça aí sozinho, sem conhecer ninguém, e as coisas vão acontecendo. Hoje eu tenho vários amigos dessa época, sabe? Então, às vezes a gente precisa fazer isso, sair um pouco da nossa zona de conforto, cara, e buscar, assim, novos mares, novos... Graças a Deus que Deus foi bem claro comigo, cara. Essa foi uma das revelações que teve, mas aconteceram muitas outras, sabe? E eu costumo dizer isso, eu tomo isso como missão mesmo, sabe? De ajudar as pessoas com a educação financeira. Pô, muito bacana. Eu acho legal isso que você fala de sair fora da caixa, você se desafiar e tal, né? E você teve um momento de mudança, eu me identifico muito com isso, com você ter que se reinventar. Gente, tem uma coisa curiosa aqui, que eu e o Henrique, a gente se conhece e não sabia que se conhecia, né? A gente estudou junto ali, criancinha, no maternal. A gente até trocou umas fotos aqui pra ver se achava um a cara do outro com 2, 3 anos de idade, mas acabou que a gente era de turma diferente. E é interessante isso que você falou de sair um pouco de Niterói, das coisas que você conhece, mas é legal também a gente voltar às origens, porque em Niterói tem 3 pessoas, eu, você e alguém que a gente conhece, né? E essa conversa aqui é a prova viva disso. Ô Henrique, metendo a mão na massa aqui, minha primeira pergunta pra você, cara, para você contar para os nossos alunos, nossos ouvintes, quais são os primeiros passos que uma pessoa deve dar para começar a investir? Beleza, vamos lá, João. Primeiro passo é ela saber onde que ela está pisando. Ela precisa entender o que ela está fazendo de fato. E eu costumo dizer o seguinte, tudo é um preço, sabe? Quando eu comecei a investir, eu paguei um preço ali para aprender, sabe? Eu tive que investir em educação, eu tive que tomar um pouco de porrada para aprender mais, mas tudo está no contexto, sabe? É o preço que se paga, realmente. E aí, vamos lá. Primeiro passo para hoje começar a investir. Primeiro, aonde que eu vou investir? É no banco lá que o gerente fala, tem um investimento bom aqui para você, 70%, 80% do CDI, e aí, o que você acha disso? Aí já começou a surgir letrinha, né? CDI, pô, nossa, esse, cara, que maldito CDI é esse? E aí o primeiro passo é esse, banco não é lugar de investimento. Banco, o máximo que você faz é abrir uma conta lá, eu preciso você transformar, né, número de dinheiro. E aí vamos lá, por que, Henrique, você está falando isso? Porque imagine vocês, uma pessoa que faz tudo acaba não fazendo nada específico. É a mesma coisa com o banco, ele tem seguros, ele tem empréstimo, ele tem consórcios, tem N produtos lá, mas aí investimento, será que investimento seria o forte dele? Não é. E aí existem vários comparadores de investimentos que a gente pode buscar na internet e jogar, sabe, os fundos, os investimentos desses bancos, e a gente vê que é muito abaixo da galera mesmo que trabalha, que é especialista nesse assunto, né? Imagina você pagar uma pessoa que a profissão dela é multiplicar o seu dinheiro e dali ela também tira o ganha-pão dela. Poxa, ela vai dar o suor todo para isso, né? A especialidade dela é isso, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é fugir de banco. E aí hoje a gente tem as contas digitais.
Caraca, Henrique, conta digital, já ouvi falar do Nubank, do Banco Inter. Então, exatamente. Isso dá até para mudar a questão do TED. Antigamente, você pagava um TED de R$10,50 para transferir um valor lá para sua conta de investimento. E aí surgiu a conta digital. Acabou com essa história. Acabou com essa história. Pô, vamos pagar de graça no TED, pô, é na mesma hora e você não vai ter custo, ou seja, já começou a revolucionar o mercado. E o Banco Central também já eu não sei se já saiu isso ou tá para sair, mas a TED dos bancos já não vai ter mais tarifa, justamente porque o pessoal tá vendo que precisa fazer alguma coisa, tá perdendo cliente. Então, o primeiro passo é você ter uma conta digital, beleza? E aí, da conta digital, lá já vão ter N produtos, tá? Pelo menos ali você vai estar ganhando 100% CDI. Caraca, Henrique, você falou CDI de novo, eu tô louco pra saber o que é isso. Então, vamos lá. Imagina comigo aqui, você ouvinte que tá me ouvindo agora, tá? Você é um banco, o João é um banco e o Henrique é um banco, beleza? Todos os dias tem o pessoal lá pagando conta, tem o pessoal retirando dinheiro, tem gente sacando, tem gente pegando empréstimo, por aí vai. Aí digamos que eu sou um banco que tem um contrato com o Estado. Então, chegou o dia lá do pagamento, vieram os funcionários públicos, sacaram muito dinheiro aqui nos meus caixas, né? E aí vocês estão enxergando que a minha reserva de dinheiro está diminuindo, beleza? E aí você que está me ouvindo, teve muito boleto vencendo aí no seu banco. Aí o pessoal foi lá no seu banco e começou a pagar as contas. Caramba, você está ficando cheio de dinheiro, eu estou ficando cheio. E aí existe uma lei no mercado que diz o seguinte, que nenhum banco pode fechar no negativo. Todos os dias, nenhum banco pode fechar no negativo. E aí existe uma transferência interbancária entre eles, que é o chamado DI, tá? DI, Depósito Interbancário. Como tem essa lei que não pode fechar no vermelho, vocês imaginem que você hoje, que está me ouvindo, você está precisando de dinheiro. Amanhã vai ser eu, no outro dia vai ser João. Poxa, a gente vai levar uma taxa, que é a taxa de empréstimo que a gente faz aí, de 8%, 9% ao ano. A taxa do cartão de crédito, 14%, 15%. Não, pô, se cada dia acontece com um, a gente tem que botar uma taxa bem básica ali. E aí, gente, gera-se CDI, tá? O CDI geralmente é 0,1 abaixo da Selic. Caraca, Henrique, você tá falando mais uma taxa aí, nossa, isso vai me deixar maluco. Vamos lá. Você vai entender isso de uma vez por todas, vai entrar aí na sua cabeça agora isso. Cara, Selic é a taxa básica da economia, tá? O governo impõe a Selic, beleza? Aí, Henrique, quanto que é a Selic hoje? A Selic hoje é 2% ao ano. Nunca esteve tão baixo. 2014 era 14,25%. Lá em 94, 96, lá quando surgiu a Selic, cara, ela batia na casa dos 40, 45, 48, foi uma parada absurda. Por isso também a inflação daquela época era descontrolada. Mas hoje a gente está com a inflação lá embaixo, né? A gente já não vê os preços subindo tanto, apesar de a gente estar no meio da crise. A gente está numa política expansiva, tá? Henrique, o que é isso? A taxa está lá embaixo justamente para as empresas tomarem mais dinheiro. Elas tomando mais dinheiro, tem mais empregos, tem mais matéria-prima, tem mais galera trabalhando. Se tem mais galera trabalhando, opa, esse pessoal também recebe dinheiro e injeta na economia de novo. É um ciclo, beleza? Então o governo vem e estipula assim, poxa, a taxa Selic agora está em 2%. E aí os bancos, para não ter um gasto assim, excessivo, eles seguem esse patamar da taxa Selic, que é a taxa DI, que é 0,1 abaixo desse valor, ou seja, a Selic hoje está em 2, o CDI está em 1,9. E aí, voltando, vamos lá, os investimentos são referenciados nessas taxas, 100% da Selic, 100% CDI, e aí, pessoal, quando a gente vai no banco, o banco não vai oferecer para a gente acima de 100% não. Coisas que as contas digitais hoje já oferecem, sabe? É um pagamento mínimo ser 100% CDI. Então, o que a gente deve mirar? A gente deve mirar 100% CDI para cima, beleza? Ah, Henrique, tem a questão da poupança. Poupança e investimento. Cara, quem estiver colocando dinheiro na poupança agora vai estar perdendo para a inflação. Putz, grilo, Henrique, você falou mais uma coisa que eu fico aqui bolado. Esse troço de inflação. Cara, vamos lá. Quando eu comecei a pensar assim em dinheirinho, a poupar, o Kinder Ovo era R$1. R$1, logo quando saiu lá o plano real em 94, com R$1 eu comprava um Kinder Ovo. Eu peguei esse Kinder Ovo de R$1 também. Bons tempos. Que vinha surpresinha, não é? Você montava lá a surpresinha. E aí hoje o Kinder Ovo tá quanto? Tá pra lá de R$8. O McLanche Feliz na minha época não dava R$4,99. Não dava R$4,99, o combo. Combo. Hoje é mais de R$20, é 25, se eu não me engano. Então isso é inflação, tá?
A gente coloca o dinheiro na poupança no início do ano, quando a gente saca no final de um período, no final de um ano, a gente não compra mais as mesmas coisas. Como, por exemplo, se eu colocasse ali o valor de um McLanche Feliz no início do ano, quando chegasse no final do ano eu já não compraria mais um McLanche Feliz. Ou seja, você perdeu o seu poder de compra, você perdeu para a inflação. Sintetizando então, galera, a inflação, quando ela aumenta, você perde poder de compra. Os seus R$10 em janeiro não é a mesma coisa que R$10 em dezembro ou no período futuro em que a inflação aumentou, certo? Exatamente, João. Você quer ver um dado super interessante? Uma nota de R$100 hoje equivalem a R$14 quando saiu o Plano Real em 94. Tá brincando? Sério? Não tinha essa dimensão, não. É por isso que a gente comprava um refrigerante. Chegou a bater a depressão aqui agora. Vou abrir minha carteira aqui. Já não tem 100zinho, né? Tá difícil 50. Uma moedinha de R$1 você fazia uma festa, né, cara? Fazia, um top litrão, pô, cara. Ônibus, passagem de ônibus era 90 centavos, isso eu lembro. E aí eu tinha R$1 pra passagem de ônibus, eu ia juntando os 10 centavos de troco, até o momento que eu ganhava R$1 da minha mãe de novo pra pegar o ônibus, e aí eu conseguia comprar alguma coisa que eu queria, porque eu tinha juntado os 10 centavos do troco. Hoje em dia, enfim, não sei nem quanto é que tá mais. Então, é exatamente isso. Então, voltando aí para a parte dos investimentos, o mínimo que a gente merece, sabe? É pelo menos 100% aí de CDI, 100% da Selic. Perfeito. A poupança é 70% da Selic, tá? Então, hoje a poupança está em 1,4. Beleza. Eu acho legal você ter falado isso o que é banco, banco digital, né? Assim, é uma dica muito prática, não é todo mundo que dá uma dica prática assim aqui. Eu corroboro com essas dicas, assim, eu sou cliente e tal, de contas digitais, só que a galera tem um nervoso, né? Porque tem uma sensação de que quando você entra num banco grande, num banco que já tem história, ele te dá alguma segurança, as pessoas têm uma sensação de segurança. Só que é muito bom deixar claro, e aí você me corrija se eu falar alguma besteira aqui, Henrique, que é assim, o banco está investindo o seu dinheiro. Então, a segurança do seu dinheiro não vem do banco, vem do fundo de investimento ou da aplicação que ele está fazendo com o seu dinheiro. Você tem que ficar atento, na verdade, na aplicação. E aí o banco, nesse processo de te vender produtos, ele cobra uma taxa administrativa, você tem que ficar atento a isso. E você tem não só os bancos digitais, mas você tem corretoras digitais, né? Corretoras online, e você tem que ficar vendo aí quais que cobram, quanto que é a taxa de administração e tal. E mais interessante do que a corretora, você estudar realmente no que você está investindo. Então, assim, essa segurança que o banco te dá, ela não é do banco, ela é do produto que o banco está comprando em seu nome. Então tem que ficar atento a essas coisas, essas diferenças. Isso aí, João. E eu gosto de dizer para as pessoas o seguinte, a gente sempre precisa separar e entender o que a gente quer. Primeiro, entender o objetivo. Esse dinheiro que eu quero investir, eu vou precisar agora? Eu posso correr um pouco mais de risco com ele? É pensando já numa aposentadoria? E aí entra a questão dos sonhos, João. Quando a gente começa a pensar nossa vida em sonhos, sabe? Quando a gente dá sentido para ela pensando, eu tenho um sonho de curto prazo, de médio e de longo prazo. Eu consigo focalizar, eu consigo direcionar o meu dinheiro para essas contas que eu faço. E aí, vamos lá. Se falando de corretoras, cada sonho desse meu eu tenho voltado para uma corretora. Como, por exemplo, se eu quero investir no Tesouro Direto, eu penso na Rico, que eu sei que na Rico eu não vou pagar taxa de corretagem. Se eu quero fundos imobiliários, lá também eu sei que não vou pagar a taxa. Eu quero investir em fundos de investimento. Opa, aí já é na XP. Eu quero investir na Bolsa. Poxa, aí eu vou lá para Clear, que também taxa zero de corretagem. Ou seja, Henrique, são muitas contas. São sim, tá? Não vou dizer que não é. É fácil gerenciado? Cara, tudo, volto a dizer, tem seu preço, mas eu tô fugindo de estar pagando aquelas taxinhas que se a gente toda hora mandar uma ordem ali, poxa, R$7, R$8, pô, é um dinheiro que você tá gastando de pouquinho em pouco. São os 10 centavos da passagem de ônibus que viram outra passagem. Exato. É legal você ter falado isso porque as pessoas ficam com medo. Mas aí eu vou abrir um monte de conta, não sei o que lá. Assim, olha, não necessariamente, depende dos seus planos, como o Henrique acabou de falar. Mas o mais legal, eu acho, é você se embrenhar, assim, mesmo que você não sabe nada. Começa a estudar, você tem mil conteúdos, esse podcast aqui é um desses conteúdos, porque os bancos lucram em cima da sua ignorância. Então, os bancos ou qualquer pessoa de má
Tô falando banco, está generalizando aqui. Mas assim, qualquer investimento que você for fazer, que você bota na mão de alguém para administrar o seu dinheiro, você tem que entender o que essa pessoa tá levando com isso, o que ela tá ganhando com isso. Se você não entende o que tá sendo feito com o seu dinheiro, você fica refém dos propósitos dessa pessoa. E ela pode ser de excelente índole, tá? Você não precisa ser um expert em investimento, mas sair dessa zona nebulosa de falta total de conhecimento que muitas pessoas se encontram, sem sombra de dúvidas, é uma coisa que falta muito nesse país. As pessoas, isso que a gente fala de educação financeira, né? É uma coisa que realmente é meio precário e deveria ser democratizado. Enfim, aí a gente vai entrar em várias camadas aqui. Você quer ver uma coisa que eu gosto muito de comentar nas minhas reuniões? A calculadora HP12C, que a gente tem contato aí quando a gente começa a Matfin, né, gestão financeira. Isso aí. Eu fui ter contato com essa calculadora, eu já tinha mais de 22 anos. Eu também. Outro dia eu tava assistindo um vídeo aqui das criancinhas lá na Coreia do Sul, cara. Na 4ª, 5ª série já estavam tendo acesso a essa calculadora, já estavam bolando os juros dentro dela. Infelizmente, nós não fomos educados financeiramente. Por exemplo, o Tesouro Direto deveria ser a poupança do brasileiro. Ah, por quê, Henrique? Porque é o investimento mais seguro que tem. Se ali quebrar, é sinal que já quebrou tudo em torno do Brasil. Já quebrou banco, tudo. Pode decretar falência. E isso não é divulgado, sabe? A gente vê a política americana também, a cultura americana, onde as pessoas são motivadas a comprar ações, sabe? Elas se aposentam em ações. E aí, João, entra uma situação muito crítica que eu não quero deixar de comentar aqui. Por favor. Você sabe qual é o percentual de aposentados que conseguem viver com sua própria aposentadoria aqui no Brasil? Não. Sem precisar da ajuda de terceiros, de filhos, de continuar a trabalhar? Não sei. Porra, me dá um chute aí, só um chute só. De todos os aposentados, vamos lá, 50%. Chutei alto pra caramba, né? É porque eu tô lidando aqui com a... tô tentando incentivar o espanto aqui. Tá, vai lá, dá mais um chute aí mais pra baixo. Mais pra baixo, 30. Mais pra baixo. Mais pra baixo, 15. Puxa um sertanejo aí, 1% vagabundo. É 1% dos aposentados que consegue sustentar só com a aposentadoria? Exato, BGE 2006. Caraca. 1% dos aposentados conseguem viver com a sua aposentadoria sem precisar da ajuda de terceiros, sem precisar trabalhar. Enfim, cara, a gente tá falando de Brasil, sabe? Além disso, a gente tem uma outra situação. Por que eu tô falando isso, João? Porque a gente, antes de começar a investir, a gente precisa ter uma cabeça poupadora, sabe? A gente precisa reduzir o nosso custo de vida. Ah, entrou nosso dinheirinho ali, seja o dinheiro do estágio, seja o dinheiro que você recebe. Cara, alguma parte desse percentual, quando entra, você precisa tirar pensando na sua conta, que é a aposentadoria. O Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele fala: cara, não espere que empresas e governo te banquem na velhice. E aí eu tenho outro dado aqui super interessante, que é o seguinte: a gente tem a pirâmide de natalidade e mortalidade, ela vai inverter, cara. Em 2043, a nossa população vai começar a reduzir. A previsão é de redução, Exatamente, a gente vai chegar a 240 milhões de brasileiros, e aí nossa pirâmide vai começar a reduzir. E aí, tem muita gente que pensa assim: o dinheiro que é descontado ali do meu INSS, eu tô botando numa conta que eu vou sacar lá na frente. E essa pessoa tá completamente enganada. A gente tem um sistema que é chamado repartição simples. A PEA, que é a população economicamente ativa, tá bancando os aposentados. Ah, beleza, hoje a gente tem uma quantidade mínima ainda de aposentado. Pô, mas eu já conheço pessoas que estão chegando aos 100 anos. A expectativa de vida hoje para o homem já é de 76, para a mulher de 80. Coisa que há um tempo atrás, chegar aos 65, você tinha que dar graças a Deus. Né? A gente tem a medicina evoluindo. Cara, a gente tem todos os fatores para ter uma população de idosos muito grande. E aí, como é que a PEA, a população economicamente ativa, vai bancar esses aposentados? Os países europeus já passaram por isso. A Grécia é um grande exemplo. Sim. Ô, Henrique, é legal você ter tocado nesse assunto de aposentadoria, mas eu vou puxar ele um pouquinho mais pra frente no nosso papo. Você falou uma coisa aí agora sobre o Tesouro Direto ser o mais seguro, né? Você tinha que... A poupança das pessoas deveria ser o Tesouro Direto. Eu vou dar as minhas impressões leigas aqui e você vai complementando, por favor. Por que o Tesouro Direto seria o mais seguro, na minha percepção? Porque você está emprestando dinheiro para o governo. E o governo é a última coisa que fale no mercado, certo? Tô correto no raciocínio? Bato palma pra você. Obrigado.
pegando esse gap, eu queria te pedir para você explicar como é que são os tipos de investimento, porque eu tenho no meu entendimento que a gente tem a renda fixa e a renda variável, certo? E as pessoas, isso dá um nó na cabeça das pessoas. Você fala assim, pô, mas eu tô investindo em ação, tesouro direto é ação, o que é tesouro direto? Então, assim, joga uma luz aí pra gente nesses dois tipos, que são os únicos dois tipos de investimento que existem, né? Renda fixa e renda variável, com as suas capilaridades dentro de cada uma dessas vertentes. Mas você pode, assim, acho que a primeira divisão que você faz em investimento é essa, renda fixa e renda variável. Aí se você puder explicar, assim, é do básico mesmo, tá? As distinções entre elas e, enfim, o que é mais recomendado para cada perfil de investidor. Continuando esse papo que a gente tá tendo aqui. Beleza, vamos lá então. Ô, João, quando a gente fala renda fixa, o nome fixo ali já meio que dá um norte pra gente. Eu vou investir num título, num investimento X, ele vai me pagar X mais 3, mais 4, 5%. Enfim, eu já estou tendo uma noção ali do que é fixo, né? Geralmente, os investimentos em renda fixa não oferecem altos riscos, né? Como, por exemplo, a gente falou do Tesouro, que é o governo que banca. Então, só para esclarecer aqui, vamos lá. Títulos de renda fixa, títulos, CDBs, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, CRI, CRA, fundos de investimento, debêntures. Caramba, Henrique, você está falando isso tudo. Vamos lá. Renda variável. Cara, renda variável é tudo que flutua, tá? Então, eu vou fazer um investimento ali, se for em renda variável, eu já sei que eu vou estar correndo um risco, por exemplo, em ações, fundos de ações, fundos multimercados, mercado futuro, mercado de opções. Cara, tem muita coisa, sabe? Small caps, cara, isso é enorme, sabe? O mundo do investimento, quanto mais você aprende, você quer aprender mais e você sente uma formiguinha ali perante um elefante. Eu me sinto assim, né? Eu compartilho desse sentimento que você acabou de descrever. Mas pelo que você está falando, vamos lá. Eu poderia chamar, por exemplo, a renda fixa é uma dívida que a gente está botando um dinheiro. Você está emprestando dinheiro para alguém, e aí você tem uma dívida que vai incidir sobre juros. Por exemplo, o Tesouro Direto seria emprestar dinheiro para o governo. E a renda variável que você falou, mercado de ações, é quando você vira um sócio de um pedacinho de uma empresa, de um novo negócio, não é isso? E aí você falou de risco porque você corre o risco daquela empresa não dar certo, enfim, de sofrer alguma crise, igual a gente vem sofrendo. Então, eu poderia fazer essa distinção que renda fixa a gente está fazendo um título de dívida, enfim, eu estou emprestando dinheiro para receber com juros no futuro, e a renda variável eu estou virando um pequeno sócio, mesmo que minoritário. Eu posso fazer essa distinção ou ela é errada? Então, a gente só não pode pegar o pé da letra, porque, por exemplo, o pensamento que você pensou aí foi para ações, né? Quando eu compro uma ação, eu viro sócio daquela empresa, né? Existem algumas metodologias que falam até o seguinte, compre ações pensando na sua aposentadoria, mas não é comprando ela pensando no preço que ela está hoje, no preço que ela vai amanhã, não. Você investir ações para pensar no longo prazo, né? O Warren Buffett dizia, compre na baixa e venda na alta. Mas é pensar mesmo lá para frente. Por quê? A gente não tem a nossa bolsa negativa, a nossa bolsa de valores, né? Ela vai subindo assim, tudo bem que é uma senoide meio doida, é uma montanha-russa, vai, mas ela tá para cima. A gente já chegou já bateu mais de 100 mil pontos, agora está oscilando ali em 103, 104, está tendo uma queda de novo. No meio da pandemia, ela foi lá aos 73 mil, se eu não estou enganado. Ela voltou, mas ela não fica negativa, sabe? E assim também são as formas que a gente deve estar pensando. Entrar em ação para ser sócio da empresa, né? Diferente do day trade. Caraca, Henrique, falou mais um negócio novo. Day trade é a compra e venda de ações no mesmo dia, e swing trade é você comprar e vender depois. Então, é isso, mas vamos lá. Por que a gente não pode levar esse pensamento que você falou de ser sócio ao ferro, né? Porque existem também os fundos, né? Os fundos de ações, os fundos multimercados. E aí, falando de fundo, Henrique, vamos lá, o que seria um fundo? Um fundo seria um condomínio, tá? Quando você entra no fundo, você está comprando cotas. E aí essas cotas podem variar, tanto para cima quanto para baixo. E aí é pensar mesmo no condomínio. Tem o gestor, tem o administrador, tem o custodiante, auditoria. A gente até costuma dizer que é mais fácil um banco quebrar do que um fundo. Por quê? Porque o fundo está alocado em diversos setores, sabe? Diversas formas de investimento. Existem fundos de ações, existem fundos multimercado, existem fundos de renda fixa, fundo de crédito privado. Cara, aí fica o conselho mesmo. Você que está me ouvindo, perde esse medo, sabe? Entra numa corretora dessa, pode entrar lá na XP, dá uma olhada lá, tem mais de 340 fundos, sabe? E a XP já seleciona, já faz uma seleção assim dos melhores.
Então, dá uma olhadinha lá. Existem sites chamados comparador de fundos. Você pode estar pegando ali o fundo. Cada fundo tem um CNPJ. Cada fundo é uma empresa. E aí você pode estar pegando esse CNPJ, tá olhando como é que está sendo o histórico dele nesse site. E aí, lembrando, João, todo fundo tem uma lâmina. O que é uma lâmina? É como se fosse um relatório dele de como é que ele foi nos últimos 3 anos, como é que ele tem saído nos últimos tempos, no último mês. E aí, cada gestora tem até o 10º dia útil de cada mês para estar publicando isso. E aí você consegue ver a rentabilidade dele, quanto ele rentabilizou em cima do CDI. Como o é que já histórico todo, né? Exatamente. E aí entra a questão dos perfis, né? Se eu tenho um perfil arrojado, moderado ou conservador. Se eu sou uma pessoa conservadora, eu não posso estar assumindo muito risco, né? Eu preciso estar indo ali para uma renda fixa que eu sei que eu não vou perder meu dinheirinho. Imagina só, a gente está juntando dinheiro para fazer uma viagem, que vai ser até 4 meses, eu vou estar lá numa ação, pode ser que no início ela performou super bem, mas aí no dia antes você ia vender ela, aconteceu uma notícia aí do governo, despencou, e aí você pode ir abaixo daquilo que você investiu, sabe? Aí fica o seguinte, João, é aquela lei, quanto maior o retorno, maior o risco. E risco a gente pode chamar de incerteza, né? Assim, Exato. É o que você tá apto a assumir. Eu acho que qualquer investimento que você vai fazer, principalmente na Bolsa de Valores, isso eu tô falando a minha opinião pessoal, você tem que estar ciente de tipo assim, eu tô disposto a perder quanto desse dinheiro? Esse é o seu risco, assim. Porque, por isso que falam de diversificar a carteira, né? Você tem que ganhar de um lado e perder do outro, e não dá pra querer ganhar em tudo, porque isso é impossível. Você falou também uma coisa muito importante agora há pouco, que eu acho, que é essa visão de longo prazo. Porque dá um desespero. As pessoas têm um desespero. Por que as pessoas confiam tanto na poupança? Porque seu dinheiro não muda. Você tá vendo, a inflação não é um negócio que te assusta quando você vê que R$10 viraram 11, mas na verdade 11 agora tá valendo 3 da data de aplicação, sei lá. Então, mas o que você tá vendo ali é o seu dinheiro estável, né? Então essa visão de longo prazo, eu acho que é o mais difícil das pessoas assimilarem. Por isso que ainda tem tanta gente usando a poupança. Porque, assim, eu conheço gente que, assim, que entra no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, aplica, dá esse primeiro passo, toma um susto, sei lá, nos 6 primeiros meses, saca o dinheiro todo e nunca mais volta, traumatizado. Não, vou deixar meu dinheiro na poupança. Só que isso é perder dinheiro, né? Então, assim... E dinheiro é o seu tempo de vida que você tá dando. Na verdade, dinheiro é o seu trabalho. Dinheiro é um mecanismo de troca, né? Então, você tá dando o tempo de vida ali que você trabalhou pra conquistar. É complicado essa sensação de você se acostumar com isso. É aquilo, pra investir em bolsa a gente precisa ter estômago, sabe? Né? Vou lembrar um fato que aconteceu em 2017, se não me engano, foi 17 de maio de 2017, que foi o Joesley Batista Day, foi a delação da JBS. Uhum. Pô, entrou no Jornal Nacional de noite, o Joesley Batista, Paraná, manipulação, cara, desvio. Nossa, no dia seguinte a bolsa fez assim, ó. Não, se você pegar o gráfico, ela caiu mesmo, teve vários circuit break. O que é um circuit break? Se a bolsa cair mais de 10%, em meia hora ela fecha, ela para dar uma... Opa, vamos respirar, porque não dá. Se a gente for olhar o gráfico, caraca, caiu mesmo, fez aquele... pulou lá embaixo e... É o tobogã mais alto, né? E aí, o que aconteceu? Quem não tinha estômago, e eu conheço algumas pessoas que perderam grana nesse dia, cara, foi papo assim de R$10 mil, sabe? Por quê? Porque não quis esperar. Pô, você comprou a ação a 20, ela foi para 10 e você perdeu o dinheiro? Não, você só vai perder se você vender. Agora, se é uma empresa boa, se é uma empresa que você acredita, cara, talvez ali seja o momento de você estar comprando. E aí teve gente perdendo, né? Para ter gente perdendo, tem que ter gente ganhando. E justamente aconteceu também nessa pandemia aqui. Tiveram empresas, cara, eu vi, sabe? Eu vi mesmo, acompanhei assim de perto. Cara, a empresa valia 18, ela foi a 4,10. Poxa, em 3 meses depois ela já tinha recuperado tudo. Aí imagina você entra com um lote ali de 100 ações a 4,10, né? Vai dar R$410. Pô, você triplicar o dinheiro assim em 3 meses, cara. Olha que maravilha. A gente tá falando aí de 200% de ganho. Cara, 200% de ganho é 100 vezes 2% que a gente tava falando da Selic lá no início. Essas coisas são meio assustadoras, né?
Eu acho assim, todo mundo que for investir na Bolsa de Valores, acho que você tem que estudar no que você está investindo. Qual é a empresa? Ela tem chance? Qual é o ecossistema em que ela está inserida, né? Ela é boa de pagar dívida? Ela está muito endividada? Como é que, assim, o mercado que ela tá trabalhando é inovador? Qual é para você trabalhar esse risco todo, né? Essa incerteza. E aí, você acredita que a galera que investe na Bolsa, quem pode investir na Bolsa, é uma galera que galera que assume mais risco? Ou você, sendo conservador nos seus investimentos, ainda tem um espaço para você dentro da Bolsa de Valores, assim? Porque você tem riscos e benefícios, né? É uma balança, é isso. Sim. Existem empresas que pagam dividendos, né? Dividendos são participação nos lucros, participação nos resultados, né? E aí algumas até já superando a Selic, as grandes empresas, assim, já superam esse valor da Selic de 2%. E aí, vamos lá. Volto a dizer, para quem está em Bolsa tem que ter estômago, né? Então, se a pessoa é conservadora, eu acredito até que a pessoa pode deixar de ser conservador e virar um moderado, sabe? Mas, infelizmente, o cenário que a gente tem hoje, cara, você colocar ali para render 2% no final do ano, isso não é nada, sabe? A gente precisa estar assumindo mais risco. E, João, o que é mais interessante nisso tudo, agora há pouco eu falei do lote de 100, né? De 100 ações. Cara, existe o mercado fracionário. O que é o mercado fracionário? Você pode comprar uma única ação de uma empresa. Então, a pessoa que não conhece, que ela quer conhecer, cara, entra numa conta dessa, eu recomendo até a Clear, vai lá, você não vai pagar nada para a Clear, bota um dinheirinho lá, sei lá, cara, 10, 20, 30 reais, 100 reais, pô, pesquisa várias ações, você pode comprar uma única ação, sabe? E aí você acompanha, cara, vai vendo, e aí a partir do momento que você vai conhecendo, pô, você vai tendo experiência, você vai criando coragem, pô, isso aqui acontece assim, isso aqui acontece assado. Não vai também botar tudo de uma vez só sem conhecer, não, pô. É legal você ter falado isso, que você falou de uma quantia que acho que a maioria das pessoas pode desprender para começar a entender esse universo sem tomar muito susto, né? Eu posso investir 30 reais, se eu perder os 30 reais, ninguém vai morrer porque eu perdi 30 reais aqui entrando na Bolsa de Valores. Então, seguindo nesse aspecto, voltando um pouco para a parte de educação financeira, o dinheiro que a gente investe para planos futuros, para projetos pessoais, enfim, para o que quer que seja, aposentadoria, comprar casa, enfim, o que quer que seja. Esse dinheiro que a gente tem que aprender a guardar, que você falou um pouco no início da nossa conversa, que é um pouquinho de cada vez, né, os 10 centavos da passagem de 90, ele é um dinheiro que você tem que ter algum desprendimento com ele, tipo assim, você tem que esquecer esse dinheiro. A partir do momento que você investe, é um dinheiro que você... Pô, eu não quero... Agora eu só vou saber disso daqui a 30 anos. Ou você tem que ficar acompanhando. Como é que é a sua postura com esse dinheiro que a gente desprende para investir? Vamos lá, a gente não pode esquecer dele de forma alguma, mas também não é bom a gente ficar acompanhando ali todo dia, né? A gente já está vendo os relatórios, está acompanhando as lâminas, se for em fundos, já está acompanhando os relatórios do investimento. Mas, João, o que é interessante é assim, dinheiro. Ou você trabalha para ele, ou ele trabalha para você. Qual é a atenção que você dá para ele hoje? Por quê? Porque a gente vai colher lá na frente o que a gente está plantando hoje, cara. Eu já falei aqui da questão do governo, já falei da questão populacional. Apenas 3,6% dos brasileiros também poupam pensando na aposentadoria. Cara, a gente está na lanterna nessa pesquisa do Banco Mundial. A gente perde para Malásia, sabe? A gente perde para o México, para os nossos irmãos argentinos. A gente não tem o hábito de poupar, e isso tem que acontecer. E aí, beleza, poupei um dinheiro, cara, canalizei ele, investi. Beleza, vou acompanhar ali para ver se ele tá certinho, né? Se ele tá me atendendo também, porque imagine você, cara, entrei e botei lá numa previdência. Poxa, a previdência tava super boa até eu entrar. Depois que eu entrei, poxa, ela começou a rentabilizar, às vezes até negativo, sabe? Ela não tava tendo mais 100% de CDI, igual ela dizia. Poxa, a gente precisa fazer um gerenciamento desses investimentos. E aí você pode fazer uma portabilidade com uma outra previdência, você pode estar alocando esse dinheiro em outro lugar, mas precisa ter esse controle que eu chamo, né? E esse dinheiro que você está falando que a gente deve poupar, ele pode vir de qualquer lugar que você ainda não conhece o gasto, né? Eu acho que as pessoas deveriam, pelo menos, começar a saber com que elas estão gastando. As pessoas pagam coisas que elas não sabem que elas pagam. E qualquer R$8, até a taxa do TED ali que você falou, qualquer R$10 que você economiza, é um dinheiro que você está economizando, você está deixando de gastar. Exato. Cara, e aí quando a gente para ver, eu gosto muito de falar para as pessoas assim, usar planilha hoje todo mundo já usa, né, para os nossos gastos fixos.
mas os nossos gastos variáveis, sabe, que é aquele lanche lá na cantina, é aquele cafezinho que a gente toma, é aquele dinheiro que a gente dá a mais no flanelinha, é aquele alimento supérfluo que a gente foi lá no mercado, acabou comprando porque talvez a gente estava cheio de fome e a gente caiu numa armadilha. Quando a gente junta isso tudo, cara, a gente vai ver dar um montante, sabe? Vai muito além do que a gente... É um pouquinho grande, né? Não é um pouquinho. Exato, é isso mesmo, João. Ô Henrique, você falou no meio da nossa conversa aqui sobre fundo de investimento, você chegou a comparar com um condomínio, que era um condomínio. A galera escuta essa palavra fundo de investimento e também não sabe direito o que é. Falando especificamente sobre fundo de investimento, descreve para mim o que são, qual é a diferença disso para um investimento individual, assim, qual a importância do fundo de investimento na composição de uma carteira, enfim, fala do fundo de investimento, especificamente. Beleza, vamos lá. Como eu mencionei anteriormente, existem vários tipos de fundos, né? Existem fundos de renda fixa, pelo menos 95% do fundo tem que estar alocado em renda fixa. Existe o fundo de ações, que pelo menos 97%, deve estar alocado em ações. O fundo multimercado é meio que um mix disso tudo. Tanto renda fixa quanto variável, multimercado. Isso aí. Ah, legal, não sabia dessa. Existe fundos de dólar, olha que interessante, né? Nossa, tô dando uma dica valiosa aí. Bom, eu não posso recomendar investimento nenhum, né? Mas comentar assim a gente pode comentar. Eu não posso dizer para as pessoas assim, cara, investe. Compre esse, compre aquele. Eu não tenho certificado aí. Pelo menos ainda não, né? Pode ser que lá na frente eu tenha. Mas é isso. Você está remunerando uma pessoa para ela cuidar bem do seu dinheiro, sabe? E você falou da importância da aposentadoria, de como a gente deve mudar a nossa cabeça, a forma como a gente lida com o dinheiro, né? Pensar nessa coisa do longo prazo, que a gente já falou até aqui, não exaustivamente, mas repetidamente, porque isso é importante ficar na cabeça das pessoas. De forma prática, quais os tipos de investimento que são mais indicados para uma aposentadoria, assim? Quem está pensando daqui a 30 anos? Vamos lá, a gente pode pensar em previdência, tá? Existem previdências boas em grandes seguradoras, tá? Uma previdência mesmo, uma renda complementar lá na frente. E aí, o que a gente tem que ficar ligado, João? Que existe o PGBL e o VGBL. A diferença é o seguinte, quando eu entro no PGBL, ele me dá benefícios fiscais, tá? Até 12% lá na parte do imposto de renda, na parte de benefícios fiscais. Mas ele é o seguinte, quando a gente entra nele, se a gente precisar sair, o imposto de renda vai vir sobre tudo. Uau! Caraca, Henrique! Dá uma mordida boa ali. Dá uma mordida boa. Mas existe o outro lado que é o VGBL. VGBL. Cara, o VGBL, se eu precisar sair, só vai comer em cima do que rendeu, tá? Henrique, existem taxas de carregamento. Cara, taxa de carregamento, onde você vai ver muito isso é em banco, tá? Taxa de carregamento de entrada. Eu coloquei meu dinheiro ali, botei R$100, ele vem e descontou 3%. E aí de 100 você só está investindo 97. Cara, isso aí é uma das principais formas assim que eu acho uma brincadeira, para não falar outra coisa, que assim, é o seu dinheiro, estão tomando ali uma parte de você e assim, vai ficar num tempo lá e você não vai ganhar aquilo que descontaram de você, sabe? Isso aí é a maior malandragem. Então isso seria a taxa de carregamento de entrada. E existe também taxa de carregamento de saída. Se você precisar sair, às vezes, antes do tempo que você contratou ali, geralmente até 5 anos, você pode começar pagando 10%, 8%, tudo sobre a rentabilidade. E isso é numa eventual emergência que tal, sei lá, você tem esse dinheiro guardado e precisa retirar, mas estava com um acordo ali para retirar em X anos, você vai tirar um pouco de tempo. É disso é aí que essas taxas incidem. Sei lá, tive uma emergência médica, preciso desse dinheiro aqui porque eu não tenho dinheiro agora. Então, aí entra a questão dos nossos objetivos. Se eu preciso ter uma reserva de emergência, se é um dinheiro que eu vou precisar assim do nada, não vai ser nesses lugares que eu vou estar que você vai investir. Eu vou estar pensando lá num... É interessante falar disso porque a gente fala de aposentadoria, mas é legal falar como se planejar, né? Exato. Assim, como é que... vem desses 10 centavos da passagem de ônibus? Como é que qual é o dinheiro que eu vou desprender para isso? Que dicas que você pode dar assim para se planejar para esse momento da aposentadoria? Se planejar financeiramente. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que a gente tem os 6 passos para o sucesso financeiro, tá? O primeiro são as metas. Metas, sonhos mesmo, sabe? Aonde que eu quero chegar? E aí, sonho a gente divide em 3 partes, que é o de curto, médio e longo prazo. De curto, até 1 ano, médio, até 10 anos e longo, acima de 10 anos.
E aí vamos lá, a partir do momento que eu começo a trabalhar esses sonhos e começo a botar prazo neles, vamos dizer que eu tenho um sonho de fazer uma viagem com minha família, eu vou ali para Ilha Grande, lugar que eu adoro, no final do ano, vou pegar uma pousadinha lá, vou fazer vários passeios de barco, isso vai me custar R$2.400. Então, para esse sonho, eu tenho que estar depositando ali pelo menos R$200 por um ano. Por um ano, beleza? E aí, até 10 anos, eu quero ter um carro sinistrão de 40 mil, né? Carro tá. Beleza, de cabeça eu não sei quanto que vai dar aqui, 40 mil dividido por 120. Mas eu preciso estar colocando ali também esse valor. E por último, de longo prazo. Vamos dizer que eu chamo de método do 1, 2, 3, tá? R$100 ali pro curto, 200 pro médio e 300 pro longo. Até dei uma viajada aqui no exemplo que não está se encaixando, mas... E aí começar a pensar nisso. E aí, João, entra uma coisa que é fabulosa, que é o seguinte: Henrique, esse mês eu não tive o dinheiro de estar colocando dinheiro ali. E aí lembra que eu falei do médio prazo ser um carro? Poxa, esse mês o dinheiro que eu tenho vai comprar a calota do carro, sabe? São R$20, R$10. Vai comprar pelo menos a calota do carro eu vou estar comprando. Se a meta de longo prazo é ter uma casa com uma churrasqueira, esse mês tá difícil, o que deu? Vou colocar o tijolo da churrasqueira dentro da minha casa. E aí é um mindset, cara, você já tá trabalhando isso. No mês que vem que for melhor, eu consigo resolver isso. O segundo passo é o controle, cara. Você ter o controle, igual a gente falou, de controlar mesmo o seu dinheiro, né? Ter planilhas para estar controlando os gastos, como se eu perguntasse para você agora, o que você almoçou, você vai me dizer. Mas o que você almoçou ontem? Eu agora? Você tá perguntando para mim? Exato. Não lembro, tem que pensar aqui. Da semana passada... pois é. Ontem, caraca, não lembro, você me pegou, total. Pior os nossos gastos são assim também, eu chamo do ladrão. Mas não é aquele ladrão que vem e rouba seu dinheiro, não. É aquele ladrão da caixa d'água, sabe? É aquele buraquinho que sai água quando E você não tá vendo que tá vazando. Exatamente. Isso seria o controle. Mas aonde que tá ali a vazão? São nos gastos variáveis, no cafezinho que a gente falou, no lanche que a gente vai direto ali no DCE. Pô, engraçado você falar isso, porque uma vez, o banco que eu sou cliente começou a fazer um serviço que era mostrar com o que eu tô gastando o meu dinheiro, né? No final do mês, ele fazia um gráfico pizza, né? E aí mostrava lá a porcentagem de quanto que eu tava gastando. Aí era assim, sei lá, cara, era mais de 70% com bar e restaurante. Aí tinha assim, dos 30 que sobraram, tinha 25 e tanto com gasolina e sobrava 5 de mercado. Aí eu olhei aquela merda e falei assim, cacete. Ou eu tô indo pra bar e restaurante, ou eu tô indo botar a gasolina do carro pra ir pro bar e restaurante. E aí os 5% que sobrou, porque eu não tenho mais dinheiro pra ir pra bar e restaurante, tô indo pro mercado. Isso foi um ponto, uma chave de virada, sabia? No meu comportamento com o dinheiro. De pelo menos saber aonde que você tá gastando, aonde que você tá vazando, né? Essa analogia foi muito boa. Outra analogia que você fez agora que eu achei muito legal foi isso de você associar o dinheiro que você está colocando a uma parte do seu sonho, ao tijolo da churrasqueira, à calota do carro. Porque as pessoas, às vezes, até têm o dinheiro sobrando, mas não sabem com o que vão gastar naquilo, e aí perdem até o ímpeto, né, em continuar investindo, porque você, mas para que eu estou fazendo isso? Vamos gastar esse dinheiro agora, porque eu não estou com um projeto e tal. Então é muito legal você dar cara ao dinheiro, porque, mais uma vez, dinheiro é um pedaço de papel, não é nada. Dinheiro não é nada, né? É um mecanismo de troca. Aliás, dinheiro não é nada, não. Dinheiro simboliza o seu tempo de vida, que você gastou para conquistar aquilo. O que eu digo que não é nada é que é tipo assim, o dinheiro pelo dinheiro você não faz, ele não tem uma utilidade. Ele é um mecanismo de troca. Então você tem que saber pelo que você quer trocar. Muito legal isso que você falou. Então, João, como eu estava dizendo, os 6 passos para o sucesso financeiro: o primeiro são os sonhos, que eu falei. O segundo, a gente precisa ter o controle da nossa vida. O terceiro é o corte de gastos. Gasto é que nem unha, a gente sempre precisa estar cortando ele. É ligar lá para a operadora do celular e falar, eu vou cancelar isso aqui porque estão me ligando, estão me oferecendo um produto mais em conta, eu não estou gostando de vocês não, a internet está caindo toda hora, poxa, me dá um desconto, o que a gente pode fazer? Cara, é chorar, quem não chora não mama, sabe? Tem que negociar, tem que valorizar o nosso dinheiro, cara. Aquilo que a gente recebe, a gente tem que estar... Henrique, é chorar me engano? Não, não é chorar me engano. É desenrolar ali, cara. Economizei um dinheiro aqui, vai ser um chopp que você vai tomar depois aí lá embaixo, lá no pit stop, no arretado, vai ser um x-tudo que você vai comer lá no podrão. Cara,
E aí volta a dizer, você economizou R$10 ali da conta do celular. Cara, R$10 ao longo de um ano já são 120 pau. Pô, cara, 120 pau já paga uma notada aí, sabe? E aí a gente tá falando de uma coisa só, né? A gente tá falando só de uma conta. Então, corte de gastos. Quarto passo, Henrique, gerenciamento de risco. Como assim? O que é isso, cara? Gente, existem seguros, tá? Ativos garantidores, que fazem parte de um planejamento financeiro. Por quê? Porque não adianta nada a gente economizar, e aí a gente tem algum imprevisto, e imprevistos acontecem. Cara, pode ser uma doença, pode ser uma demissão de um trabalho, pode ser alguma coisa até mais séria, algum falecimento dentro da família, e se você não tiver um gerenciamento de risco, você não tiver blindado quanto a isso, cara, tudo que você economizou, você vai gastar, e se bobear, você vai até acabar pedindo dinheiro pro banco, sabe? Então, é melhor a gente estar blindado. Como, por exemplo, se eu tenho um carro, cara, não tem como ter um carro hoje no estado do Rio e não ter seguro. Pô, meu irmão, não dá, não compete isso, sabe? Eu falei também de seguro pra gente. Cara, existem seguros doenças, sabe? Se você tem um histórico na família, começa a pensar nisso, se blinde, sabe? Cara, eu tô dizendo uma parada assim que não é muito caro. Quanto mais novo, mais barato é. Você quer ver um caso super interessante, João? Existe um seguro que é chamado DIT, Diária de Incapacidade Temporária. Eu conheci uma dentista que ela foi com crossfit, subindo e descendo lá do degrau, caiu, quebrou o punho. Caraca, uma dentista, como é que ela vai fazer para estar tendo renda se o punho dela, a mão é o seu maior instrumento de trabalho, está quebrado? E aí, cara, ela tinha esse DIT que eu comentei, e aí cobria o tempo que ela ficava em casa de salário, até 6 meses, né? Não pagava quase nada por isso. O quinto passo é a reserva de emergência. Henrique, reserva de emergência, quanto que tem que ser? Cara, reserva de emergência, se tratando do Rio de Janeiro, a gente tem que pensar aí de 12 a 14 vezes o nosso custo de vida. É altíssimo. Por que isso tudo? Porque lá em 2018, quando teve a crise, cara, o pessoal que morava no Rio demorava esse tempo, 14 meses para estar se recolocando no trabalho. Existem autores que falam entre 6 e 8, 10. Cara, quanto mais você conseguir ali juntar, e aí a gente pode jogar a reserva de emergência até lá para o nosso sonho, sabe? Se a gente já está economizando ali, juntando, cara, não se prenda na reserva. Poxa, a nossa reserva de emergência, ela precisa estar no lugar de liquidez diária, porque se eu precisar, ela está ali ao meu alcance. Não pode ser uma coisa assim, um investimento de bolsa, porque, do nada eu preciso, se a bolsa estiver em baixa, eu vou sair perdendo. Então, precisa estar no lugar de liquidez, precisa estar no lugar de baixo risco, de quase zero risco, né? Pensando nesses imprevistos. E o último passo, cara, é aprenda a investir. Cara, invista em você, na sua educação. Cara, paga um curso, paga alguma coisa para você entender mais sobre investimentos. Tenha educação financeira. Vá além, sabe? Não fique esperando que vai cair do céu, que você vai aprender, vai entrar um pendrive na sua cabeça, vai espetar ali, porque não vai. João, quer ver uma coisa que está acontecendo que já é realidade? Diga Na lá. nossa infância, a gente assistia os Jetsons. Não assistiu? Perfeito. Sim, né? sim. Que tinha a empregada que era uma robô, que tinha Isso. todo mundo... Tinha EAD, home office. drone andando para um lado e para o outro. Cara, beleza. Esses drones ainda aqui no Brasil ainda não chegaram, mas eu tenho um amigo que ele foi em Dubai. Cara, ele chegou no aeroporto, do aeroporto pro hotel que ele tinha que ir, cara, ele entrou num drone desse, uma cápsula, o piloto não tava ali, uma tela que interagia, e levou ele lá pro hotel, ou seja, o piloto não tá mais ali presencialmente, já podia estar controlando o dele, controlando o outro. Carros guiados GPS, né, cara, isso já tá em estudo. Isso aí é questão de tempo. Os secretários, né, que conseguem olhar a nossa retina e identificar quem você é para autorizar a sua entrada ou não. Cara, assim, a gente vai também perder muito para a robotização. Né? As fábricas, então, nem se falam. E, assim, realidade, sabe? A gente já tá vivendo essa época aí do futuro, o futuro já chegou. Meu irmão, e quem não tiver andando conforme a música, meu irmão, vai ficar para trás. Ô Henrique, então, só lista em título aqui. Aí, os 6 passos são? Primeiro, sonhos, metas. Segundo, controle. Terceiro, corte de gastos. Quarto, gerenciamento de risco. Quinto, reserva de emergência. E sexto, aprender a investir. Maravilha, tá devidamente anotado.
Gente, o Henrique, ele lançou o curso dele de educação financeira semana passada, sexta-feira, se eu não me engano, não é isso, o Henrique? Quinta-feira. Quinta-feira. Então, semana passada gravado, porque a gente não tá gravando esse programa na quinta-feira, mas vocês estão escutando ele na quinta-feira. Então, há exata uma semana, Henrique lançou o curso dele. E eu tô achando muito legal esse bate-papo, porque eu tô vendo, assim, a forma como você se comunica e se expressa. E eu acompanhei um pouco o seu Instagram, vi que você tá fazendo lives. E eu queria saber o que você pode falar pra gente de como é que é a sua didática no curso. E nas lives, né? Assim, indicar também o Instagram para as pessoas seguirem e tal. Beleza, João. Meu curso, a inscrição abriu na quinta e fechou na sexta. Foi um pré-lançamento do curso Enriquecendo, tá? A didática que eu faço aqui com o meu curso é estar explicando realmente num quadro. Eu tenho um quadro que fica aqui do meu lado, agora, inclusive, olhando para ele. E é exemplificando, sabe? É contando um pouco das nossas vidas, o quanto que a gente vivenciou os problemas, mostrar essa situação que a gente precisa encarar de frente mesmo e pensar onde que eu quero chegar. Esses dias eu conversei com uma amiga que ela falou, não tô nem aí, eu vivo hoje, dane-se amanhã. O que também é da pessoa, né? Você vai fazer o quê? Ô João, você quer ver, você tava falando aí, eu lembrei de uma pesquisa, que é a seguinte, se a gente começar uma aula, né, eu vou pegar um bombom e aí eu vou distribuir um bombom para cada aluno. E aí eu vou falar assim, gente, quem conseguir segurar esse bombom, no final da aula eu vou dar outro, tá? Cara, a pesquisa aponta que geral come, sabe? Aí se você começa a manipular isso, você come o bombom na frente das pessoas, as pessoas não têm esse intuito de poupar para pensar no amanhã. E, cara, é o que eu tô... Quem tá assistindo esse podcast, cara, tá sendo muito privilegiado, porque eu dei muitas informações aqui, cara, que a gente não vai ver no Jornal Nacional, a gente não vai ver na tela da televisão. Porra, a gente vai encarar um puta de um problema aí na frente. Essa crise que a gente vai entrar, que a gente ainda não entrou de fato, cara, ela só não começou porque o governo ainda não cortou o auxílio emergencial. Isso. A hora que ele cortar, meu amigo, vamos ver como é que vai ficar essa situação aí, porque os bambamãs mesmo de finanças já estão comparando a crise de 29, cara. É sem precedentes, né? A gente ainda vive nesse momento. E aí eu acho que ainda fica cada vez mais relevante esse lance da educação financeira. Das pessoas aprenderem. Poupar não significa deixar de se divertir, de viver o momento, não. Poupar significa você, inclusive, garantir o seu divertimento para os presentes futuros, né? É engraçado falar isso, presentes futuros. Mas e a poupança não é para você se privar, enfim, das suas necessidades básicas, longe disso. Lazer é uma necessidade básica também. É só você ter dimensão. Eu acho que a educação financeira assim, eu acredito que isso tende a melhorar. Eu vejo muita gente criando, como você, tentando criar mecanismos e ferramentas para instrumentalizar as pessoas nesse aspecto. E eu acho que a mensagem que passa é de que isso vai melhorar no seguinte sentido: das pessoas saberem lidar com o dinheiro igual elas lidam com coisas que são importantes para ela na vida, porque o dinheiro é sim importante como forma de você se manter saudável mentalmente também. Não é esse negócio, eu não tô querendo aqui botar que dinheiro traz felicidade, não acredito nisso. Não acho que você precisa ser milionário para você ter uma vida plena. Longe disso, educação financeira não é para isso, é para você ser saudável financeiramente, igual você deve ser saudável com o seu corpo, enfim, saudável com a sua mente. Eu acho que entra muito nesse aspecto. E eu até falei com o Henrique, gente, antes da gente começar o papo, que eu gostei do nome do curso, que é Enriquecendo, a gente tava falando disso ontem, né? Que é justamente... Beleza, tem um trocadilho com o seu nome, Henrique, Enriquecendo e tal, que é uma sacada ótima, mas eu gosto muito do termo enriquecendo. Não é tipo assim, vire um bilionário. Não é isso que a educação financeira vende. Ela vende assim, cara, enriqueça, porra, mentalmente, espiritualmente, saudavelmente e financeiramente, cara. Se enriqueça, né? Eu gostei muito do nome por causa disso. Inclusive, tá no gerúndio pensando nisso. É constante, né? Não para, é enriquecendo, é movimento, né? Sim. E, João, você falou uma coisa certa. Educação financeira é dosar, sabe? Não é deixar de fazer, não é tornar aquela pessoa chata que só pensa no dinheiro, que eu vou poupar pensando na manhã. Não. Você quer ver um simples fato que dá uma mudada na nossa vida? Você começar a ter inteligência financeira. Por exemplo, eu sei que aqui perto da minha casa vende uma pizza de terça a quinta-feira. A pizza vem com pizza doce, vem refrigerante e custa R$45,90. Se eu vou pedir na sexta, no sábado, no domingo, cara, vai ser R$50, R$54, não vai vir pizza doce. Então, por que eu não peço durante a semana, sabe?
eu já tive uma economia aí de quase 20%, sabe? Ainda ganhei uma pizza extra. Olha a mentalidade. Sim. Não, e tem essa coisa do vamos sair pra relaxar, tem que sair pra relaxar. Cara, óbvio que às vezes você precisa sair. O que eu quero dizer é que você não precisa sempre sair pra relaxar. Você pode aprender a curtir a sua casa, a curtir o seu lar, enfim. Que é uma maneira de economizar também, né? É o mercado ao invés do bar e restaurante ali no gráfico de pizza, cara. Pô, isso foi um susto. Antes da pandemia, eu sugeria muito isso pros casais que eu atendia, sabe? Faça você mesmo. Sabe, convide os seus amigos, mão à massa, cara. Qual é a sua especialidade aí? O que você pode fazer? E aí já é comida japonesa, é churrasco. E aí quando você para pra pensar, se juntar todo mundo e fazer isso dentro de casa, cara... Um negócio que sairia R$150 pra cada um, vai sair 30 pra cada um, né? É um negócio absurdo. E não deixou de fazer, não deixou de estar com os amigos. Infelizmente, hoje, a gente vai pra rua aí, cara, a gente quer comer uma pizza num lugarzinho, às vezes tomar um refri, um chopp. Cara, você tá batendo aí uns R$70, R$80 fácil. Fácil. Vai embora, você nem vê, você nem sente. Quer dizer, você sente, você só não vê. Esse é o problema. Existem formas de a gente se juntar, continuar aproveitando, sabe? Sem precisar ser um corte de gasto assim, nossa, caraca, vou mudar da água pro vinho. Não, cara. E volto a dizer, João, são os pequenos detalhes que fazem a diferença, cara. Sempre são. É sempre as linhas pequenininhas. É na vida e no contrato. Quem ainda não passou por essa experiência, passe. Anote durante um mês todos os seus gastos. São todos? Todos. É a balinha que eu comprei de 10 centavos? É a balinha de 10 centavos. Anota, que aí você consegue enxergar para onde está indo esse ladrão que a gente falou. Lá dentro do curso eu falo sobre o cenário atual, já dei aqui várias dicas para vocês, mas além disso, no final de cada módulo eu faço uma mentoria com todos os alunos, comento sobre os módulos, né? De fato, eu mostro como, eu apresento como investir, eu falo um pouco de economia, explico aqui, igual eu falei do CDI, só que eu vou mais a fundo, CDI, Sim. Selic, PCA, como investir, as plataformas de investimento, os 6 passos para o planejamento financeiro. Aí o curso Enriquecendo é isso, João. Eu pego na mão das pessoas e tento passar para elas a experiência que eu sei. A Henrique é um curso Power que vai me ajudar a fazer análise fundamentalista, análise gráfica de ações, eu vou entender tudo sobre o mercado? Não, eu estou ensinando ali o beabá, eu estou dando a vara e a isca na mão para a pessoa começar a pescar, sabe? Eu acho que é esse que é o diferencial. Meu Instagram, toda quinta-feira, live às 8 horas. A live do enriquecimento. Eu falo diversos assuntos lá de educação financeira, de investimento. Cara, durante essa pandemia, essas lives foram incríveis. Quando eu comecei o primeiro dia, poxa, eu não acreditei de tantas pessoas que estão ali me acompanhando, João. No primeiro dia teve 33, no segundo teve 57. Eu fiquei assim, caraca, que é isso, cara? Nossa! Muito bom. E daí isso foi me motivando a estar fazendo o curso, né? Eu vi a necessidade que as pessoas têm de educação financeira e vou dar um dado aqui. Geralmente as pessoas quando lançam um curso, é o chamado curso semente, né? Elas vendem 1 ou 2, sabe? Vendem 1 ou 2 cursos. No curso que eu faço educação financeira, estavam me dizendo que ia vender 7, 8. Cara, eu coloquei mais de 30 pessoas para dentro. Pô, olha aí, gente. Incrível mesmo. Mas isso eu acredito que isso seja a recompensa daquilo que a gente faz, sabe? Ano passado eu fazia live direto aqui, esse ano durante a pandemia eu voltei. Cara, eu sempre atendia as pessoas quando me ligavam, eu ajudava elas, eu dava palestra na igreja, ia na casa das pessoas, dava palestra. Quem me chamava, eu mostrava, poxa, a gente precisa entender mais sobre isso aqui. E aí é aquilo, a gente planta, a gente colhe, né? Quem planta o bem, colhe o bem, né? Com certeza. Então, galera, se vocês quiserem saber, é @Henrique Regente com T mudo e Henrique com H. Boa, isso aí, João. Henrique Regente, tudo junto. Pode me procurar lá, me acompanha, por favor. E quem puder também ajudar a divulgar mais o meu trabalho, dar essa força aí. Eu espero também em breve, quem sabe, né, se o tio Ariel me chama para dar uma pulinha aí na UF, estar conversando com vocês, iria ser muito bom. E quem quiser fazer também o curso Enriquecendo, em breve, dentro de mais 1 mês e meio, no máximo 2, eu vou estar fazendo o lançamento oficial. O preço, cara, o melhor é o preço, sabe? Esse último, por ser de início, assim, eu botei o preço lá embaixo, porque eu queria que todo mundo que me acompanhasse estivesse junto comigo, sabe? O foco não era lucrar, não era
muito pelo contrário, sabe? Era botar a galera que me acompanhava pra dentro e o resultado foi incrível, sabe? Tá sendo incrível, né? Muito bom. Pô, Henrique, meus parabéns, viu, por essa empreitada. É muito legal ver as pessoas seguindo com os planos e com os sonhos, que é tão difícil, né, da gente tirar do papel e trazer para o mundo real. A gente está chegando no final do nosso programa. Queria te agradecer, foi muito iluminador esse bate-papo aqui. Eu acredito que eu tô saindo daqui sabendo muito mais do que eu sabia antes de começar, então eu gosto desse podcast por causa disso. Cada convidado que vem eu vou aprendendo uma coisa nova. Obrigado por compartilhar, foi um prazer te receber aqui. E eu queria saber se você tem algum recado um recado final para os nossos ouvintes. Tenho sim, João. Primeiro é que a gente precisa acreditar na gente mesmo, sabe? Se a gente não acreditar, não vai ter, talvez, pai, mãe, namorado, namorada, noivo que acredite. A gente primeiro precisa comprar o nosso produto, sabe? E a nossa marca, né? Eu digo que cada um de nós, a gente tem um marketing, né? As pessoas que estão ao nosso lado sabem disso. Então, se você não acreditar em você, cara, ninguém mais vai acreditar. Pô, a situação tá difícil, cara. Porra, olha pra frente, sabe? Se você tem saúde pra estar lutando, cara, vai. Eu tive a oportunidade de assistir a palestra do Rick Chester, que era aquele rapaz que vendia água lá em Copacabana. Cara, você tinha que ver a história do cara. E hoje é um palestrante. Na época lá ele falou que recebia mais de 200 mil salário líquido por mês. Cara, é persistir. Tomou porrada aí na matéria? Cara, persiste. Eu lembro que eu fiz estatística, cara. Eu fiz estatística no sábado. E aí eu não tava entendendo a situação lá direito. Cara, eu via pro YouTube pra assistir a aula e, poxa, não era brasileiro não, cara. Era gente de fora falando. Pô, tinha que dar um jeito de aprender e entrou. E é claro que, João, quando precisar também, cara, peça ajuda, sabe? Eu tive muitos professores que chegaram comigo aí. O Ivandro foi o Ariel, sabe? Fechamento, cara. A gente não pode olhar os caras que estão... O Ariel é um grande entusiasta do nosso podcast aqui. O Evandro ainda não tive a oportunidade de conversar. Mas então ele vai estar escutando o seu recado aí. Muito legal. Isso aí, cara. E pensar que a faculdade faz parte de uma passagem da vida. Eu lembro das palavras do Ariel me dizendo assim: Henrique, você está super bem preparado, você está capacitado. E hoje faz 2 anos já que teve a minha formatura, né? A minha formatura foi em maio de 2018. Eu lembro das palavras dele me motivando, sabe? E, João, o último recado que eu queria dar, cara, é que a gente precisa ler, sabe? Infelizmente, a gente não tem o hábito, às vezes, da leitura. E um livro que tem que me ajudar muito, cara, é Os Segredos da Mente Milionária. Tem 17 arquivos da riqueza lá, cara. Poxa, é o que eu tava falando, da gente acreditar na gente. O meu curso, pra você ter ideia, a plataforma liberou ele. A gente abriu o carrinho quinta-feira às 9 horas. A plataforma liberou o acesso, confirmando o meu produto, quinta-feira, 3 horas da manhã. Então, assim, se eu tivesse ali quarta-feira, 10 horas da noite, falado, pô, não vai dar, vamos jogar esse pré-lançamento mais pra frente. Cara, acredite, sabe? Vai. Entre no buraco, igual eu falei da estrada, né? Quem tá na estrada vai ter buraco, mas, meu irmão, se mantém de pé e vai, cara. E é claro que aqueles que acreditam em Deus, meu irmão, se apeguem, sabe? Comigo isso é muito forte, sabe? É muito claro a presença de Deus na minha vida e eu tento levar essa missão para cima e para baixo da forma que Ele me guia, da forma que Ele me motiva também. Muito bacana, Henrique. Cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi muito legal te reencontrar, né? A gente já se conhecia e não sabia. Compartilhamos vários contatos, vários amigos, mas isso é comum em Niterói. Enfim, cara, muito obrigado por compartilhar toda a sua história. Muita sorte na sua empreitada. Tenho certeza que vai ser de muito sucesso. E é isso aí, galera. Eu conversei com o Henrique Regente, ex-aluno de administração da UF, formado já em educador financeiro. É isso aí, galera. Fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Valeu! Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram, @dacad_uf, @ufprograde, @ufoficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram, @dacad_uf. Podcast ADM UF,
Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento...